Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo preencha a tua vida, amém? Quero meditar um pouquinho convosco em Salmo 100, que diz assim: Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os habitantes da terra. Servi ao Senhor com alegria e entrai diante dele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez e não nós a nós mesmos. Somos povo seu e ovelhas de seu pasto. Entrai pelas portas dele com gratidão, e em seus átrios com louvor. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade dura de geração em geração. Amém. Somente estes versículos. Quero dizer a você que nós que ouvimos o Evangelho um dia e cremos, e crendo nós aceitamos a Jesus como Salvador pela fé, o recebendo em nossa vida, reconhecendo que somos pecadores e nos arrependemos, porque verdadeiramente reconhecemos que nós somos pecadores. E agora vivemos uma vida oposta a este mundo, aos pecados deste mundo, à tradição, à cultura e os costumes deste mundo, porque seguimos um caminho estreito, o caminho vivo, o caminho que nos foi inaugurado na cruz, o caminho é Jesus. Caminho oposto a este mundo de pecado, este mundo de iniquidade. Agora, nós usufruímos de uma alegria sem igual, uma alegria que esse mundo não produz, uma alegria que procede de Deus. Afinal de contas, a alegria do Senhor é nossa força. E a alegria do Senhor é quem nos fortalece nesse mundo de caos, nesse mundo de incerteza, nesse mundo de obscuridade, onde as pessoas estão verdadeiramente confiando em todo tipo de homens, mas que não estão buscando confiar em Deus. Estão olhando e prestando atenção nas palavras que os homens falam, buscando em suas palavras uma solução para o nosso país e para todas as nações. Mas o que se vê são frustrações, decepções, porque são palavras proferidas por homens que perecem. Mas nós, os cristãos, cristãos verdadeiros, que somos salvos, lavados e remidos no sangue de Jesus, nos alegramos em Deus, nosso Senhor, aquele que enviou o seu Filho Jesus Cristo, o unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ora, então celebramos a Deus por esta bênção, por esta maravilha, pela salvação. Porque éramos perdidos, pois em nós não havia habilidade, não havia capacidade, condições nenhuma de salvar a nossa própria alma. Não éramos capazes e não somos de fato capazes de nos justificar a nós mesmos. Afinal de contas, como vamos nos justificar diante de Deus que é totalmente santo? Sendo assim, o Deus dos céus e da terra, que olhou para esta terra e não viu aqui nenhum justo sequer, o Deus que não tem prazer no pecado humano, não quis condenar a humanidade ao inferno sem que antes tivesse uma chance. Veja o quanto Deus é justo. Ele é misericordioso, altamente misericordioso. Ele quis dar a toda a raça humana pecadora pelo menos uma oportunidade de salvação. Então ele envia Jesus Cristo e ali, em Belém, em Israel, nasceu o Salvador. O menino que nasceu de uma mulher virgem, uma mulher chamada Maria, mostrando que Deus tem poder para fazer todas as coisas sem a ajuda humana. Deus então enviou seu Filho unigênito, Jesus Cristo, aquele que foi gerado pelo poder do Deus Todo-Poderoso. E ali nasceu o Salvador. Ali resplandeceu a salvação para toda a humanidade. A luz que ilumina todo homem que vem ao mundo estava naquele lugar. Ali nasceu, ali cresceu, e glória a Ele, porque Ele entregou sua vida como cordeiro para tirar os pecados de toda a humanidade. Então, bem-aventurado quem crê em Cristo, aceita Ele como Salvador e aceita o plano da salvação. Nós nos alegramos então e celebramos a Cristo, o Senhor, por esta vitória que nós alcançamos por intermédio dele. Se nós somos salvos, lavados e remidos no sangue do Cordeiro, é porque Jesus veio. Ele fez o sacrifício que nos justifica diante dele. Ele fez o sacrifício em que todos os que aceitam a Ele como Salvador
são justificados. Se nós não tínhamos capacidade de fazer isto, Jesus fez por nós na cruz. E agora, como não nos alegrar? Somos alegres sim, somos felizes sim, a gente celebra esta salvação. O pecado daqueles que aceitaram a Jesus e se arrependeram foram perdoados. Ora, eu fui perdoado. Muitos dos que vivem neste país e que são cristãos verdadeiros, que vivem uma vida de piedade e uma vida de sinceridade na fé em Cristo, são perdoados. Nós estamos indo para o céu. Como não nos alegrarmos com isso? Nos alegramos em Cristo Jesus, nosso Senhor, e nós vivemos na celebração das nossas almas ao Deus dos céus, que livrou as nossas almas da culpa que nos condenava. E então dizemos a todos que só o Senhor é Deus, e que Ele nos fez, e que não nós mesmos nos fizemos. Não somos formados pela explosão de um Big Bang. Não adianta chegar a nós e dizer, olha, o Big Bang é a causa de todas as coisas existirem. Não adianta falar que somos o acaso. Não adianta chegar a nós e dizer estas coisas, porque sabemos que o Big Bang, se existisse, seria uma explosão, e que a explosão tem como resultado a desorganização. Mas nós cremos que tudo que existe foi formado por um Deus que em seu agir, que em sua palavra organizou toda a existência, e por isso tudo funciona de forma sincronizada. Então não adianta dizer para nós que Deus não existe. Não adianta dizer isto para nós, porque sabemos que Deus é a causa da existência. Deus é a fonte da vida, o Senhor da vida, o Deus da vida, e aquele que promove a vida eterna em todos os que crê. Nós celebramos ao Deus dos céus, porque foi Ele quem nos fez e não nós a nós mesmos. Então a gente se alegra, porque agora entramos pela porta que é Cristo, e entramos com gratidão. Agradecemos a Jesus pelo que Ele fez na cruz. Agradecemos ao Pai por olhar para os pecadores do mundo e não querer condená-los, mas dar uma oportunidade de salvação. E então Ele nos oferece salvação por meio de Jesus, o seu unigênito. Agradecemos a Jesus porque Ele não desistiu da cruz e Ele então cumpriu o sacrifício crucial para a nossa salvação e somos salvos. Agradecemos a Deus por enviar a pessoa gloriosa do Espírito Santo, que está no meio da igreja, que está com seu povo, que nos abençoa, que nos ajuda, que nos conserva a vida, que conserva em nós a salvação dada por Deus e que nos consola, nos fazendo perseverar e assim prevalecer. Somos guardados por Deus, somos ovelhas, somos povo seu, porque Ele nos aceitou, Ele nos recebeu, Ele nos perdoou, Ele nos acolheu. Agora somos povo seu e ovelhas de seu pasto. Nós nos alimentamos do pasto do Evangelho. Esta palavra que nos alimenta, nos produz vida, nos deixa forte a ponto de perseverarmos para o céu. Agradecemos a Jesus por tudo isto, pela maravilha de não ter desistido da cruz. E assim nós louvamos a Deus. Não somente cantamos, a gente adora, a gente louva, a gente exalta, porque em nossa vida tem uma alegria que só Deus produz, e esta alegria está em nós, porque nós somos salvos, lavados e remidos no sangue de Jesus. Louvamos a Deus pelos seus feitos em nosso favor, que nos beneficiou e que nos abriu a porta e a oportunidade de nos escaparmos do inferno. Então tudo que há em nós venha bendizer o nome santo do Senhor. Sabe por quê? Porque o Senhor é bom. A eterna misericórdia do Senhor e a sua verdade dura de geração em geração. Amém. Você não quer aceitar Jesus como Salvador? Você não quer receber esta alegria, a alegria da salvação? Aceite Jesus agora. Se você o aceitar, Ele te aceita, te recebe, te perdoa. Se ajunte com esse povo que celebra a salvação dada pelo Senhor. No nome de Jesus Cristo, que Deus vos abençoe, que Deus vos ilumine e vos salve. Em nome de Jesus Cristo, amém.